ter um espaço melhor para que você possa estar expondo as suas necessidades. E hoje é o dia disso. Hoje é o dia de consultoria gratuita, hoje é o dia de consultoria parental. E ó, a gente tem que aproveitar, porque assim, a consultoria gratuita é durante a pré-jornada, né? Durante esse tempo que nós estamos de jornada. Depois a gente não vai ter essa oportunidade, né? Então é uma oportunidade única. Você tá aqui, é como eu digo, que é como se estivesse abrindo a porta do meu consultório e te ouvindo, te recebendo, né? Fazendo aí uma breve orientação, é claro, mas é uma oportunidade muito bacana, até porque a gente está disponibilizando aqui esse espaço para você. Então você está na Jornada das Mães Educadoras. Eu tô muito contente, porque esse grupo de mães só cresce. Hoje, olha só, hoje a gente bateu mais de 2.000 mães no Telegram. Gente, o grupo do Telegram, ele foi aberto a semana passada, no início da pré-jornada. E nesse tempo, mais de já tá em 2.100, eu acho. 2.100 mães já estão ali conectadas no grupo do Telegram, recebendo conteúdo. Hoje eu disponibilizei também questões pro pai ler depois da nossa live, né? De ontem, que foi muito boa. Tenho certeza que você vai colher muitos frutos de cada um desses conhecimentos que você tem agregado na sua vida, viu? Pode ter certeza que sim. Então, hoje é o último dia da pré-jornada. Carol, então agora tá acabando a pré-jornada. Como é que vai ser depois? Vou explicar como é que vai ser depois. Então, de segunda a sexta a gente sempre tinha esse momento de live. Agora, a partir de segunda-feira, sábado e domingo, gente, eu vou continuar postando coisas aqui no Instagram, vídeos pra você continua assistindo. No Telegram, eu vou colocar conteúdo lá no Telegram, a gente vai se comunicando. Sábado e domingo a gente vai continuar se comunicando. Só que segunda-feira começa realmente a jornada. E o que é a jornada? Serão as aulas que foram preparadas aí com muito carinho, né? Não é uma live qualquer, daí é uma aula preparada, realmente pensada, produzida para você, produzida para realmente você que é mãe, receber esse conteúdo, receber esse conhecimento. Então as aulas são totalmente diferenciadas aqui do que a gente vive na live. Então esse conhecimento tá muito bem organizado, foi feito assim com um carinho muito grande, realmente pensando em te levar para o nosso objetivo, que é qual? Você dar conta da educação do seu filho, você ser a mãe que seu filho precisa, você conseguir vencer os desafios da educação, você conseguir saber as estratégias para utilizar em cada uma das etapas. Então, vai ser a partir de segunda que as aulas são liberadas. As aulas não são ao vivo, tá, gente? Só que é muito importante que cada dia que uma aula for liberada, você assista naquele dia. Porque depois vai liberada outra, e depois outra e assim por diante, tá? Então é uma sequência. E você não vai poder pular essas etapas também. Não dá pra correr lá pra outra aula, não. É uma sequência bem organizada que faz parte de um conteúdo completo aí que você vai ter acesso durante a jornada, que é na semana que vem. Segunda-feira, então, você que tá inscrita vai receber e-mail, vai receber o link de acesso e vai começar muito bom. E na própria segunda, depois da primeira aula liberada, provavelmente a gente vai estar aqui de noite pra gente esclarecer dúvidas e ir conversando sobre os assuntos que vão estar lá na plataforma, que vão estar lá disponíveis pra você. E... Carol, parou por aí? Não parou por aí. A jornada então vai de segunda a sexta. E no domingo, domingo vai ser forte. A gente viveu a pré-jornada, era aquecimento. Agora começando segunda-feira a jornada. E domingo, como eu falei pra vocês, é a cereja do bolo, é fechar com chave de ouro, né? Tudo que eu fui construindo com vocês pra levar vocês até domingo lá. Vou disponibilizar conhecimentos e conteúdos que vai ser só pro domingo. Eu entendo que são etapas que você tem que ir passando pra você ir conseguindo se destravar também. Então domingo a gente vai ter essa conferência, que é a conferência decisão, que daí vai ser transmitido ao vivo. Vai ser transmitido, estamos vendo se vai ser na plataforma fechada, em qual plataforma vai ser. Isso a minha equipe ainda está trabalhando para decidir, para definir com qual link de acesso nós vamos te liberar. Mas é para quem está na jornada, né? Então não dá para perder nenhum desses momentos, porque depois que termina a jornada, daí eu não aproveitei. Então, que bom que você está aqui conosco, super conectada. E agora nós já temos aí algumas mães solicitando, você pode solicitar. E eu também vou fazer leitura de perguntas aqui, tá? Só que deve ser as perguntas a partir de agora. As que estão em cima, eu não consegui olhar. Então a gente também vai responder um pouco das perguntas lidas. E também a gente vai receber algumas mães aqui. A gente vai dividindo isso. Pode ser? Deixa eu ver aqui quem que já está aqui.
Pode mandar sua solicitação, você vai entrar para conversar comigo. Tenho muito prazer em receber vocês. Já liberei para uma mamãe aqui. Olá, Olá, mamãe. boa noite. Qual é o seu nome? Sou Yane. Pode repetir, falar um pouquinho mais alto, mais perto do celular? Posso sim. Meu nome é Suiane. Falo de Suliane. Natal, Rio Grande do Norte. Ai, que sotaque maravilhoso, gente. Como é bom quando um sotaque diferente do nosso. Assim como quando você me escuta, você deve sentir sotaque diferente. Sim, Que coisa... também adoro o sotaque gaúcho. Ai, que coisa boa. Você está participando da jornada, da pré-jornada. Como é que Sim. tá? Como é que tá essa experiência para você? Olha, eu tô gostando bastante. Tô meio que maratonando, né? Porque quando eu conheci, você já tinha iniciado. Mas eu tô gostando bastante, tô aprendendo muito. Que legal, fico feliz. Em que eu posso te ajudar hoje, mamãe? Então é o seguinte, inclusive tá aqui batendo. Mas minha filha tem 1 ano e 10 meses. E eu gostaria de saber o que fazer quando a criança ignora ou faz o contrário do que é solicitado para ela. Deixa eu arrumar Porque aqui. ela às vezes comete isso, entendeu? Às vezes eu peço, filha, não empurra a cadeira, não faz, ela faz exatamente o oposto. Só um pouquinho que eu tô só arrumando aqui. Tá, deu, funcionou agora? Deu. Pode continuar. Então, ela às vezes faz o oposto do que é solicitado ou simplesmente ignora. Bom, mamãe, tu só tem elas de filha? Só. Tá. O que acontece? Você está bem naquela fase de transição, onde a gente tem primeiro o bebê, a gente passa da fase do bebê para essa primeira infância. Ela está nessa primeiríssima infância, ela ainda está construindo muitas das noções neurológicas, e que é muito importante a gente entender que cada faixa etária a gente pode cobrar uma coisa das crianças. Porque a maturação neurológica não está totalmente formada e completa. Então, nem tudo, muitas coisas a criança de 1 ano e 10 meses vai entender, mas nem tudo a criança de 1 ano e 10 meses vai ter a mesma compreensão completa de que uma criança de 3, de 4, de 5 e assim por diante. Dentro da organização da escada do desenvolvimento infantil, é muito comum essa fase que você está vivendo. Essa dificuldade aí de muitas vezes a criança não dá a resposta que você queria nessa faixa etária. Inclusive, dentro das especialidades, se chama essa fase, que ela está quase nos 2 anos, de Terrible Two, que seria os terríveis 2 anos. Que é uma fase onde a criança ainda não tem total controle e ainda não compreende totalmente a noção do não, tá? Como você só tem essa filha, você não tinha vivenciado essa experiência antes, a não ser, claro, com outras referências de criança da tua vida, isso tudo assusta muito as famílias, de saber como lidar com esse momento. Porque é um momento onde a criança ainda não tem a maturação completa, e a gente também não pode deixar isso simplesmente solto. E a mãe diz, bom, mas se eu deixar totalmente solto, não tem como, e não tem como. A gente, a partir de agora, a gente já vai modulando e organizando essa criança, com certeza. Agora, a gente tem que ter isso muito presente. Eu preciso dizer isso pra você, que a maturação de consciência total dos limites a tua filha ainda não tem. Tá? Eu preciso que você entenda isso. Ela tem ainda parcial. Tem coisas que ela vai entender e tem coisas que ela ainda não entende todo. Então, como que a gente trabalha com a criança que é bem pequenina, como a tua filha? Ela acabou de sair do bebê. Ela tem 1 ano e pouquinho. Primeira coisa que é super importante. Quando a criança aí tá querendo fazer alguma coisa que não pode, a gente tem que começar a fazer treino de fisionomia com a criança. Isso é super importante. A gente mostra no rosto o não, e a gente mostra o rosto mais pesado. Não é necessário gritos, não é necessário agressividade, tá? Mas é bem importante a gente mostrar na fisionomia não, mostrar na voz, não com grito, mas com a voz mais firme, para a criança também ir discernindo o que é voz do não, o que é fisionomia do não, do negativo, e o que é a fisionomia do feliz, do alegre, do permitido. Então, a gente está ensinando sinais para essa criança, viu, mãe? Isso tu já começa a aplicar desse jeito. Você tem que ensinar os sinais para ela começar a se localizar o que pode e o que não pode. Então, a gente usa muito a parte da expressão facial com essa criança pequena. Muda o tom de voz, não é gritar. É deixar esse tom de voz mais firme. Não é aquela voz melosa de quando a gente vai pegar no colo. Vem, bebê, vem, delícia. Não. Não, isso não pode. Não, a gente tem que ir trazendo esse não com essa organização para a criança ir compreendendo isso. Agora, Carol, e quando começa a fazer uma coisa e realmente não tem, por exemplo, né? Ela quer pegar um vidro lá
E aquele vidro não pode, é perigoso, vai quebrar, vai estragar as coisas da mãe e pode até machucar ela. E é muito comum criança dessa idade se colocar em apuros, na verdade, Sim, mexer sim. não pode ver um armário aberto que é tirar todos os potes para fora. É bem típico dessa faixa etária, né? E mexer em coisas que, vamos dizer, não poderia, sem noção até do perigo. É por isso que as Sim. mães vão, as coisas vão colocando tudo para cima, as mães tiram os cristais, as mães tiram as porcelanas, né? Por causa dessa criança que ainda não consegue se organizar tanto no ambiente. Ela ainda não tem essas travas sociais. A gente vai construindo isso gradativamente. Agora, quando acontece isso e daí você tira e ela começa a chorar, o que a gente orienta isso para criança pequena, tá? Queridas que estão ouvindo. A gente vai fazer assim, primeiro, a gente vai realmente tirar da criança e a gente não vai ceder. E aqui um erro muito grande às mães é para não ouvir aquele choro, para não ter aquele estresse, acaba entregando, mesmo se é algo que não poderia acontecer. É claro que se não tem problema da criança fazer aquilo, tranquilo, de boa. Agora, se é algo que realmente não pode fazer, a gente vai tirar a criança daquela situação, a gente vai privar a criança. E a gente, uma das técnicas bem importantes para essa faixa etária é trocar o foco da criança. Bom, se ela começou a chorar por causa que ela queria aquilo e não ganhou, eu vou oferecer uma outra coisa que ela possa pegar e que ela possa adquirir ali, manipular e que seja permitido. Porque essa criança ainda ela é muito pequena. Ela ainda é muito pequena para entender completamente essa privação. A mãe não quer me dar aquilo, a mãe não me deixa fazer aquilo. Então, nesse momento, a criança, ela vira inteiramente raiva ou inteiramente tristeza. Ela não consegue ainda discernir tudo isso. As emoções ainda ficam muito fervilhando. E daí vem o choro, vem o grito, vem às vezes até pontapé. Tem criança que acaba criando alguns hábitos que são bem ruins e constrangem os pais se está em público. Se está em público, o que fazer, Carol? Muitas vezes você vai ter que pegar no colo realmente com o próprio abraço. Você não precisa amassar a criança, jamais. Mas com o próprio abraço que vai conter essa criança e às vezes você vai ter que tirar daquele ambiente que está causando estresse. Porque ela viu aquele urso e ela queria levar da loja. Aquele urso é da loja, não é o urso dela. De repente você vai ter que realmente Sim. pegar no colo e fazer uma compreensão dessa criança e retirá-la dali e oferecer outra alternativa. Isso para criança pequena é super importante. E algo que tem que manter, a gente não pode ceder. Aquilo que realmente não é possível a criança adquirir ou segurar ou pegar, nós não vamos ter, não tem como permitir. A gente não pode ceder. No momento que a criança começa a fazer aquele choro, aquele escândalo, e a mãe cede, a criança entende que essa rota funcionou. Então, Não, eu vou esse fazer sempre comportamento de não ceder, eu até e já segue fazer. exerço. Sim, consigo fazer. O problema é quando ela me ignora, entendeu? Às vezes eu falo, eu sei que ela está me ouvindo, que ela está entendendo, mas ela às vezes ignora. Simplesmente eu faço, filha, vem aqui. E ela não vai, entendeu? Porque não quer mesmo assim, porque tá querendo ser do contra. Às vezes ela faz, às vezes eu faço, Uhum. para aí, para com isso. E ela ignora, continua fazendo. Mas quando é Bom, ó, conveniente, a quando gente, ela. como a criança ainda é muito pequena, a gente não tem assim como medir 100%, porque eu não sei qual situação você está com ela, se ela realmente Hum, naquela situação entendeu 100% ou se ela entendeu mais ou menos. Mas quando sim, acontecer de você fazer esse chamamento e ela ignorar, o que você tem que fazer? Tem que chegar bem pertinho da criança. Então não é você estar no sofá e pedir que ela está lá no tapete para ela parar. Bom, você vai ter que se levantar e ir até o tapete, abaixar na mesma altura dela, e se sim. for necessário, até pegar a mãozinha. Filha, vem aqui com a mãe e trazê-la. Ou filha, larga isso agora e trazê-la. Quando a criança é pequena, ainda essa vontade da mãe de dizer para e para, não é tão automática ainda, viu, mãe? Não é tão automática. Isso vai É. sendo construído conforme ela for amadurecendo um pouquinho mais. Agora, tem coisas que Sim. não é que você fala não, ela já entende pelo teu olhar, pela Sim, tua fisionomia, e ela já vai parar. não Tá pode. certo, mãe? E algumas crianças Tá ok. para as mães em geral, de crianças pequenas, de 0 aos 2 anos e pouco, e algumas das coisas que eu falei também vale para criança maior. Então a gente sempre fala um pouquinho para a mãe, a gente abre para o geral também. Minha Sim. linda, foi um prazer receber você. Um beijo, Igualmente. Tchau. tchau. Vamos lá, podem mandar também outra solicitação. Ó, tem gente que enviou pergunta por aqui. Deixa eu ver.
Ó, a Joelmara mandou assim, ela mandou pela pergunta. Quem quiser mandar ali, ó, tem uma interrogação, você pode escrever por ali. Vocês estão vendo? Eu abri, acho que aparece para vocês, né? Meu filho está em um nível de desobediência hard. Muito difícil. Já conversei, briguei, ele tem 4 anos. Bom, seu filho já passou dessa fase da mãe anterior. Então, ele já tem uma compreensão da construção do não de uma forma um pouco mais amadurecida. Com 4 anos, a criança já consegue, sim, ter um controle do impulso, ter um freio inibitório. O que é o freio inibitório? Bom, isso não, parou. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, que muitas mamães, às vezes, utilizam a linguagem de uma forma não tão adequada. Segura aí um pouquinho as perguntas. Se alguém mais quiser entrar ao vivo, você já solicita agora. Como que solicita? Ou você sai da live, entra, volta bem rapidinho e aperta participar do vídeo ao vivo, solicitar a participação. Ou você sobe lá em cima, antes do primeiro comentário, é quando você entrou na live, tem lá, solicitar, participar ao vivo da live, tá bom? Então, o que é super importante quando a gente... A comunicação com a criança, a gente é tudo, né? Às vezes a gente diz assim, ó, olha só como a linguagem, ela muda muito a maneira da gente lidar com a criança. Quando a gente pensa em cérebro, o nosso cérebro, ele é muito inteligente, mas ele também nos prega peças. E quando a gente pensa na ação das palavras, eu já vou dar esse exemplo bem prático, você vai entender o que eu quero dizer. Muitas vezes, o que a gente fala, a criança entende ao contrário. Ou o cérebro estimula ao contrário. Quer ver? Ó? Por exemplo, assim, ó. Não pula. Qual foi a última palavra que eu falei? Pula. Não corre. Qual foi a última palavra que eu falei? Corre. Não grita. Qual foi a última palavra que eu falei? Grita. Muito comum em sala de aula, eu que trabalhei há algum tempo em escola, acompanhei. Às vezes tinha algumas professoras que gritavam muito, né? Você já deve ter tido uma professora assim, ou já viveu isso com seu filho. A professora que gritava muito. Quanto mais ela gritava, mais as crianças gritam, né? Quanto mais aquela professora grita, mais se grita. E quanto mais aquela professora diz, parem de gritar, mais as crianças gritam. Por quê? Não grita, você desgrita. O quanto a nossa linguagem ela tem que estar adequada para que a criança responda o estímulo de uma forma correta. O certo, em vez de dizer não pula, desce daí agora. Porque se você diz não pula, a última palavra foi pula e foi palavra de ação, foi um verbo de ação. Ficou pula. Então, a gente acaba dando até ideia para a criança, porque a criança não tem que fazer. Dá um trabalho duplo no cérebro. Ela tem que pensar em pular, depois ela tem que pensar em não pular. Para a criança, isso não funciona tão rápido quanto para nós, que a nossa linguagem já é tão elaborada, a gente já entende muito bem isso tudo. Então, saber como falar, não precisa dizer não grita, não, fala baixinho. A mãe está bem pertinho de você aqui, pode falar baixinho. Essa pequena troca de linguagem, gente, faz tanta diferença no processo de educação que você não tem noção. Assim como, nossa, parabéns, você está prestando atenção, você está falando baixinho, a mãe está te entendendo. E baixando o tom de voz junto. Agora, qual que é o automático dentro de muitas famílias? Vai aumentando o tom de voz. E a criança aumenta o tom de voz. A mãe vai ficando estressada. E a criança começa a ficar nervosa também. A mãe vai surtando. Daqui a pouco a criança está chutando as coisas. Daqui a pouco a criança está quebrando os brinquedos. Você entende o nível de tensão que às vezes você se coloca na sua casa? Enquanto é você que tem que fazer essa poeira baixar para você ter acesso à criança. Isso é super importante. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa. Ah, tem mãe solicitando aqui. Deixa eu ver. Gabi, entra aqui, Gabi. Depois eu vou responder algumas das perguntas escritas também. Ó, sobre a comida. Gabi, eu aceitei você. Você acha que não conseguiu entrar. Sobre a comida de panela. Já tentei de tudo, mas a criança não come. Gente, a gente tem que fazer aí toda uma sensibilização com a comida. Inclusive, eu que atendo também no consultório
crianças com autismo também, não é meu foco número 1 do meu trabalho, mas eu tenho alguns pacientes que eu atendo, eu abro agenda também para crianças com autismo, e existe a restrição do alimento. A gente faz toda uma conscientização com essa criança, a gente faz ela manipular vários alimentos, a gente faz ela experimentar, a gente faz toda uma brincadeira. A gente veste ela como se fosse um Masterchef. A gente faz toda uma organização para ela ir quebrando alguns preconceitos com a comida, tá? A gente faz essa criança preparar junto à refeição. Isso tudo são estratégias muito boas para essa mãe rompendo esses nojos. A gente faz algumas provocações, a gente também faz uns combinados que se a gente conseguir provar, depois a gente vai ter um momento especial. A gente faz umas negociações com a criança também. Ó, já dei algumas dicas para as mamães que não conseguem fazer a criança comer. 10 anos e não aceito não. 10 anos e não aceito não. Bom, aqui, mamãe, eu preciso te dizer que tá com um problema grave aí, não é de hoje. 10 anos ela tá bem já formada. Dá para mexer nisso? Com certeza dá. Ainda dá. Agora, depois que entrar na adolescência fica mais difícil, viu, mãe? Então, por isso que eu digo assim, para essas famílias, assim, siga muito conectada comigo. E não é uma coisa assim, Carol, me fala uma coisa que eu vou fazer hoje, e minha filha simplesmente vai virar um anjo com asas. Não é assim. E por isso que, gente, por isso que a jornada das mães educadoras, por isso que o meu programa online é Famílias Educadoras. É mexer em tudo na família. Vocês estão me entendendo? Tem coisas que eu passo aqui que você vai aplicar hoje, vai ter resultado hoje. Ótimo, tem muita coisa assim. Mas tem coisas que é mudança na postura da família, que aí você vai se aprofundando e conforme você vai tendo conhecimento, você vai ver a criança de outro jeito. Tem coisa que você nem entendia porque a criança reagia daquele jeito. E tem coisa que você não entendia porque você fazia de um jeito e a criança reagia de outro. Então, essa criança com 10 anos, mamãe, dá pra gente consertar sim. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas é extremamente possível. Agora eu já vou te avisar, vai mudar muito a rota da tua casa, porque ela viciou em algumas rotas e ela já sabe bem certinho o caminho, que ela toca em você, te desarma e consegue entrar na tua brecha de fragilidade. E com certeza a gente vai ter que mexer aí nas estruturas de autoridade dentro de casa. Mudanças de comportamento também da família. Mudanças de rotina e tudo mais. Gabi, eu vou tentar te aceitar de novo. Aqui uma mãe dizendo que o filho já não resolve mais o castigo. Gente, chega uma hora, por isso que eu digo assim, que você precisa aprender outras estratégias, né? Eu vou compartilhando algumas coisas com vocês aqui, mas tem coisas que eu vou deixar só pra jornada, tá, gente? Eu, na verdade, estou entregando muito conhecimento para vocês, muito conteúdo para vocês desde a primeira live. Mas tem coisas que eu vou deixar pra jornada, porque foi preparado um material para vocês. Vocês estão me entendendo? Tem coisa que começa segunda-feira. Pré-jornada, que era o aquecimento, acaba hoje. A partir de segunda-feira começa a jornada, daí é pra valer. E você vai ter acesso às aulas que já foram gravadas. E assim foram gravadas de uma forma muito especial, sabe? Não, gente, você vai ver que delícia de material. É sentar, aprender, curtir, se emocionar. É tudo isso junto. É muito bom, vai ser muito bom. Vão ser aí algumas aulas disponibilizadas para vocês. O que eu tava falando aqui? Ah, do castigo. Então, gente, é que vocês acabaram viciando a criança só nessa estratégia. E desculpa, mas às vezes é a menos efetiva. Tirar o celular. Ah, qualquer coisa, tirei o celular. Ah, qualquer coisa, tirou o videogame. A gente tem outras maneiras de também começar a organizar essa criança. Porque chega num ponto que você vai usando sempre essa estratégia, principalmente estratégias que têm um prazo de validade curto. Hoje mesmo no consultório, hoje de tarde, eu recebi uma mãe, que sabe, ela tá até aí. Que ela disse, Carol, eu tô acompanhando junto. Eu acho a coisa mais fofa, as famílias do meu consultório também gostam de acompanhar o trabalho aqui. Acho a coisa mais linda isso. Eu pensei, eu fico dizendo, mas vocês já estão comigo, né? Direto. Ainda... Não, a gente quer mais. E essa mãe disse assim, Carol, eu posso dizer que eu vou tirar o que eu quiser. Não toca mais. Essa mãe começou agora comigo. Hoje foi o primeiro dia dessa mãe. Que eu recebi essa mãe, acolhi, eu fiz a entrevista inicial. E essa mãe tá nessa situação. E eu já disse pra ela, a gente tem trabalho pela frente. Mas olha, segue que vai dar certo. Entendeu? E daí, assim, desde a primeira consulta, a gente já vê um monte de coisa que a gente tem que ajustar nessa família. Por isso que, gente, aqui eu dou orientações gerais e que te ajudam muito aqui. Várias orientações que eu vou dar. Vão abrindo a tua cabeça. Vão fazendo você enxergar de outro jeito as coisas.
Agora, tem coisas que tem que ser um pouquinho mais de profundidade. Uau, tá vindo tanta coisa aqui, meu Jesus. Só um pouquinho. Aguarde uns segundos que eu tô aqui catando quais perguntas que tem tantas. Ai, olha só. Eu trabalho, vamos ver isso aqui. Eu queria ler ela toda. Como é que a gente faz para ler toda? Não tá aparecendo toda ela para mim. Eu trabalho fora e meu esposo aqui passa mais tempo com a minha filha de 8 anos. Pode causar prejuízo? Não, não pode. Apareceu só essa parte da pergunta. Não sei se tem mais. Se pode causar prejuízo, ela está convivendo mais com o pai? Não. Não, não vai causar prejuízo. Ela precisa muito também da sua presença, da sua orientação no contexto da família, mas se é um momento onde o teu esposo hoje tem essa disponibilidade, desde que ele seja um pai responsável e provavelmente assim faz ele participar da jornada, né? Se ele passa mais tempo com ela, ele precisa aprender muito sobre educação. Ó, amei essa daqui. Gente, me confirma, quando eu abro, vocês enxergam a pergunta? Ou é só eu que enxergo? Me confirmem. Me falem. Ai, gente, eu não tô dando conta aqui, é muita pergunta. E alguns assuntos se repetem, então eu vou pegar também aqueles que mais se repetem, tá? Olha só. Meu filho é inseguro e não consegue demonstrar sentimentos. O que posso fazer para ajudá-lo? Aqui, gente, a gente fala de psicoeducação. Isso também está em um dos módulos do meu programa. Gente, essa parte aqui é super, super importante. Porque assim, né? A gente, décadas atrás, os pais só se preocupavam em ter filhos super inteligentes no português, na matemática, ciência, geografia, né? Ai, se meu filho tá bem na escola, yes! Sou um pai, nota 1000. Né? Meu filho passa de ano, uau! Mãe, nota 10. Só que não é bem assim. Isso não é suficiente. A inteligência emocional, que é o tema que essa mãe aqui trouxe, é muito, muito importante. Que não mais importante, não vou dizer que é mais, mas olha, bate aqui, sabe por quê? Porque quando chegar no mundo adulto, pode ser um baita de um profissional, né? Uma pessoa, um profissional assim, top. Mestrado, doutorado, chegou lá, MBA, fala inglês, mas não tem inteligência emocional, não sabe se relacionar com as pessoas, é insuportável, não sabe se submeter a um chefe, não sabe trabalhar em equipe, não sabe lidar com os seus próprios sentimentos. Se alguém sem querer pisa no pé, explode, não sabe negociar, não sabe conviver. É uma aula sem alça. E aqui, ó, tá cheio de gente assim. Às vezes tem muito aqui, mas na inteligência emocional é uma criança de 5 anos. Birrenta, chorona e marrenta e chata. Sabe? Então, como que a gente tá? Primeiro, eu vou dar algumas dicas aqui, tá? Mas também eu não vou. Tem coisa que vai ser pra jornada. Combinado? Hoje é o último dia. Hoje é o último dia da pré-jornada. A gente tá. Ai, tô feliz, vai começar a jornada. E domingo tem conferência. Gente, domingo a conferência. Conferência de decisão. Vocês já sabem, gente, cai no dia dos pais. Dia especial, você passar o dia todo com o pai, mas no final do dia, às 8 da noite, é a conferência de decisão. Então, curte bastante esse pai, mima bastante esse pai durante o dia, porque de noite a gente tá junto. E daí pode ser toda a família, viu? Pra conferência de decisão, que é o encerramento desse evento, super, 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 que ajudou muita gente, que tá ajudando muita gente e ainda vai ajudar muita gente. Então, mãe, primeira coisa, a gente tem que validar as emoções da criança, tá? Super importante quando a criança não negar o choro, conversar sobre as emoções, fazer a criança entender qual emoção ela está sentindo. Eu gosto muito de trabalhar aí com recursos visuais. No mercado você vai encontrar diversos jogos ou baralhos que têm as expressões de sentimentos. Você pode estar adquirindo, aí tem alguns muito acessíveis, e conversar com a criança sobre cada um desses sentimentos, primeiro para ela conseguir identificar nela quais sentimentos ela está sentindo. Quanto menor a criança, mais difícil é para ela. Ela só sente e transborda no comportamento. Ela sente, não sabe lidar com aquilo, então ela transborda em agressão, em insegurança, em choro e assim por diante. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que educar essa criança para essa criança entender os sentimentos. Entender o que é estar triste, entender o que é estar feliz, entender o que é estar com raiva, entender o que é estar com nojo. São os sentimentos básicos, os sentimentos primários. Existem milhões de sentimentos que a gente pode sentir muitos, né? Mas os básicos são esses, tá? É a raiva, é a alegria,
é a tristeza, é o medo e é o nojo. Essas são as 5 básicas. E aqui eu vou deixar uma dica para você. Assista com o seu filho, anota o nome desse filme. Anota agora. Divertidamente. Esse filme, eu digo assim que ele nem precisava ser para criança, porque ele é tão complexo. Claro que as crianças conseguem entender do jeito delas, mas ele fala de verdades tão grandes sobre a inteligência emocional, sobre a construção das emoções. Você vai aprender vendo o filme. Então assiste junto com o teu filho e depois você vai conversar um pouco com ele sobre essas questões, tá bom? Gente, eu tô conseguindo responder quem tá mandando ali pela interrogação, tá? Vamos ver aqui. Meu filho tem 6 anos. Quando eu peço para ele fazer, ele nunca me atende. Eu fico irritada. Bom, aqui, ó. 2 coisas pode ser. Pode ser, sim, um comportamento que está resistente, confrontativo, que realmente não quer, né? Que realmente quer fazer a birra ou tá enfrentando essa mãe. Ou, por que eu vou falar isso? Porque eu tenho crianças com transtorno no consultório. Eu aqui tô falando aberto, tá, mamãe Marli? Eu não conheço teu filhote, não vou dar orientações bem abertas, mas para você observar. Esse sintoma, entre aspas, esse sintoma de não atender, você tem que observar se a criança está fazendo de propósito ou se realmente ela não, parece que realmente ela não está te ouvindo mesmo. Porque às vezes é um sinal de TDAH, transtorno de déficit de atenção. Não estou dizendo que o seu filho tem, porque eu não conheço ele, não o avaliei. No entanto, você vai ter que observar, e a mãe consegue ver isso, se a criança está fazendo uma malandragem, ou se a criança realmente não estava acessando. É como se, no TDAH, gente, é como se essa criança, em alguns momentos, como se ela ficasse surda. Ela não tem nenhum problema de audição, mas ela perde totalmente o foco atencional, ou ela faz um super foco no brinquedo. E ela mergulha naquele brinquedo de uma forma tão intensa que as mães chamam e as crianças realmente não estão ouvindo. Não é que não estão ouvindo pelo ouvido, mas a concentração delas se fecha para outro foco e elas não acessam. Por isso que dessa criança tem dificuldade na escola, que a prof fala e tem horas que ele bloqueou, ele não está acessando. Isso tem a ver com os neurotransmissores, isso é funcionamento da neurociência neurocerebral, tá? Isso não é bobagem. O TDAH existe. Ah, agora todo mundo diz que é, todo mundo diz que é. Bom, é óbvio que isso tem que ser avaliado. Não é todo mundo que é um pouquinho desatento que tem TDAH. Não é todo mundo que é um pouquinho agitado que é hiperativo. Óbvio que não. Agora, tem crianças que realmente têm esses transtornos, gente. Isso é sério, isso é grave e isso tem que ser tratado. Eu não estou falando, mamãe Marli, que o seu filho tem. Eu só estou dando aqui o geral para as mães que observam isso também, cuidar o geral, tá? Agora, se é na malandragem, a gente tem que entender por quê, qual que é o motivo da sua voz não estar sendo ouvida. Opções que pode ser. Tudo que eu tô falando aqui, gente, vale para todo mundo, viu? Independente se seu filho faz o mesmo comportamento, quero que você pense sobre as coisas que eu tô falando, porque eu tô falando de postura parental também. Às vezes a fala da mãe está tão desgastada. Algumas mães, repito, Maria, eu não falo direto para ti porque eu não sei como que é a tua realidade, tá, minha linda? Mas eu tenho que dar uma resposta geral porque eu não conheço você. Algumas mamães estão toda hora martelando. E eu sempre digo assim, ó, quem muito fala, pouco é ouvido. Por isso que quando a gente tem criança na vida, a gente tem coisa que a gente não precisa falar o tempo inteiro. O que não tem necessidade de ficar apontando, deixa a criança escolher. Agora, o que realmente precisa ser colocado, ok, a mãe vai lá e intervém. Agora, se a cada 2 ou 3 minutos você fica falando alguma coisa na criança, você fica buzinando o tempo todo na criança, a criança tem uma hora que realmente não vai mais querer ouvir. Vai se bloquear até para se proteger. Então, vamos tomar cuidado também com esse comportamento que é tipo de mãe. Essa preocupação tão grande que às vezes fica ali muito martelando na criança, muito martelando, muito martelando. Quem muito fala, pouco é ouvido. A gente tem que saber falar na hora certa, com muita responsabilidade. Tudo que a criança tem que ser corrigida, ela tem que ser corrigida. Tudo que a criança precisa ouvir ou não, ela tem que ouvir ou não. Agora, o tempo todo, perde a tua força. Então, vamos dar uma pensada nesses elementos também.
Vamos ver quem mais. Estamos aqui. Vamos ver quem mais. Ah, eu gostei dessa daqui das caixinhas, gente. Tem coisas que eu já respondi aqui. Tem coisas que eu já respondi. Várias que eu já respondi de outros jeitos. Como fazer para entrar no grupo do Telegram? Quando você fez a inscrição, deu a possibilidade de entrar. Mas se você não fez a inscrição, você faz. E se você já fez e não tinha entrado, você depois, quando acabar a live, me mandou uma mensagem no direct. A gente já tem um textinho pronto. Nossa equipe organizou um textinho pronto para ensinar as mamães a entrar. É só seguir o textinho que eu te mando ali e você vai conseguir, certo? Bem fácil. Você vai ter que baixar o aplicativo. Ó, legal. Quais são os primeiros sinais de hiperatividade e déficit de atenção? Já dei aqui alguns. Essa criança que às vezes ela se desliga, essa criança, bom, tem a diferença, nem todo déficit de atenção tem hiperatividade, viu? Tem criança que tem só o déficit de atenção. Ela é calma, é serena, não incomoda na escola. Só que ela não consegue acessar a concentração o suficiente. Então, essas crianças demoram às vezes mais para diagnosticar, porque elas não incomodam a prof. Porque o que é hiperativo, ninguém esquece daquela criança, né? A prof fala o nome dele 15 vezes por dia. Então, rapidinho, essa professora vai chamar a mãe, vai reclamar, e daqui a pouco vai encaminhar essa criança para uma avaliação. O hiperativo, rapidinho, ele é encontrado. Se ninguém, né? Não precisa muito tempo. Agora, o que tem só deve ser atenção é mais perigoso, porque essa criança está sofrendo sozinha, ela é quietinha, ela não tem essa hiperatividade, ela não tem essa agitação. Mas enquanto a prof está falando várias vezes, a conexão neural, a sinapse conecta, desconecta. Conecta, desconecta. Conecta 3 minutos, desconecta 2. Conecta 5, desconecta mais 3. Então, nessa conexão e desconexão, ela perde muito elemento, ela perde muito conteúdo, tá? Crianças com TDAH também têm dificuldade de iniciar e terminar as tarefas. Crianças com TDAH têm uma procrastinação muito grande, querem sempre deixar para depois. Crianças com TDAH também apresentam um certo nível de esquecimento por causa da concentração. E são esquecimentos de coisas do dia a dia, assim. Ah, mas o meu filho nunca esquece os nomes de jogador de futebol. Claro que ele não vai esquecer o nome de jogador de futebol ou do nome dos videogames. Porque envolve outra região do cérebro de muito prazer. Então, esses aí ele não esquece mesmo. Agora, questões escolares, né? Essa criança acaba tendo prejuízo. E assim por diante, porque acessa outra região cerebral que tem o prejuízo aí também no déficit de atenção. Minha filha tem 2 anos, não usa fralda durante o dia, mas pede fralda para cocô. Até quando? Olha, ela tá numa idade bem legal, assim, a partir dos 2 anos, 2 anos e meio, que a gente começa o processo de desfraude. Se você já começou, eu entendo que você já conseguiu do xixi. A gente tem que ter muito cuidado com o desfraude, a gente não pode também fazer ele muito antecipado, se a criança não está pronta, depois dá problema, ele tem que fazer de novo. Essas interrupções são às vezes até piores. Então, as mamães tem alguns sinais. Eu posso até combinar com vocês assim, ó, que na semana que vem eu posso separar um dos dias da live e, tipo, nos últimos 20 minutos eu falar de desfraude. Vamos combinar isso? Eu vou avisar no grupo do Telegram. Eu vou avisar no grupo do Telegram que eu vou dar algumas dicas especiais para desfraude. Vem bastante dessas perguntas. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que é só um grupo de mãe que tem esse dilema. É os que estão bem pequeninos. Então, eu acho que a gente poderia combinar desse jeito. Pode ser? Mas já dei algumas orientações aqui. Primeira coisa, para preparar essa criança, principalmente do cocô, né? A gente tem que trabalhar muito essa criança antes. Eu tenho ali uma série de livros, bom, as famílias que são do meu programa têm acesso a todos esses materiais, uma série de livros digitais, onde você vai primeiro trabalhar com a criança a imagem, você vai trabalhar com a criança o vaso, o xixi, o cocô, a despedida da fralda. Você faz toda uma preparação emocional e uma preparação cognitiva para a criança estar bem pronta, entender bem esse processo. Não é uma coisa assim, ó, e aqui o maior erro, tá, gente? Catar no Google qualquer coisa e dizer assim, a partir da semana que vem eu vou desfraudar minha filha. Talvez você consiga, porque tem algumas crianças que é muito fácil. Só que talvez você se depare com algumas situações bem desagradáveis que muitas vezes eu recebo no meu consultório. Às vezes de crianças ali que chegam com 4 anos e ainda não conseguiram fazer o desfraude completo. Ele é bem sofrido. A criança que às vezes vai no cantinho do quarto em pé. O menino também, ele ficava no cantinho em pé, coitadinho. E ele fazia o cocôzinho em pé. Geralmente eles se abaixam, né? Fazia em pé. Olha o sofrimento dessa criança. E ele trancava o máximo que ele podia. Então o cocôzinho vinha duro. A mãe teve até que entrar com medicação para amolecer primeiro, porque estava até agredindo, como ele não queria fazer, então ele retia. Daí dá problema intestinal também.
A gente faz toda uma preparação, a gente primeiro faz o treino no troninho, depois a gente vai pro treino do vaso, a gente põe um adaptador no vaso, a gente leva bonecos para fazer ali a simulação, a gente deixa essa criança, a gente avisa, ó, a mamãe tá indo lá no banheiro fazer cocô, ó, a gente avisa essa criança, tá? Tem algumas dicas aí, mas a gente pode aprofundar mais isso também. Meu filho tem 3 anos e ainda não fala frases, estou levando na fono. E o otorrino me disse que não tem, que ele pode ter autismo. Ok. Existe essa relação com o autismo, sim. Crianças com autismo, algumas vezes, em muitos casos, têm atraso na linguagem também. É um dos sinais, não é o único. Para fechar diagnóstico, é necessário uma equipe multidisciplinar. Então, provavelmente, você vai ter que passar pelo neuropediatra, a fono ele já está, ou uma psicopedagoga também, com especialidade nessa área, ou uma psicóloga com especialidade nessa área, que vai te ajudar a ir traçando essa avaliação. Assim como eu já acompanhei, já ajudei a fechar diagnóstico de muitas crianças com autismo também. E eu quero te dar a orientação aqui primeiro. Corre atrás disso. Segundo, não negue a existência de talvez a gente tenha que investigar algum transtorno. Porque muitos pais, pelo sofrimento, eu sei que é muito doloroso, a gente tem uma possibilidade do filho ter alguma coisa diferente. Mas não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. E muitas vezes, por diferentes transtornos ou síndromes, eu recebo famílias chorando no meu consultório. Quando a gente vai abrir um laudo, quando a gente vai mostrar, olha, é isso, é isso, é isso. A gente fecha um diagnóstico. Geralmente se fecha um diagnóstico, tem outros profissionais também, depois a gente junta todas essas avaliações e a gente fecha esse diagnóstico. Principalmente esses diagnósticos que envolvem aí síndromes e transtornos mais pontuais que a criança vai carregar, né? Então ela vai precisar ter todo o acompanhamento. Agora não é o final do mundo, né? Não é. Independente se o seu filho tem algum tipo de transtorno, seja de aprendizagem, seja cognitivo, seja social, que é em caso do autismo. Hoje em dia a gente tem tratamento para tudo. A gente consegue ter muitos avanços com as crianças. Mas basta ter essa família que pega junto e que aceita. A pior coisa para mim, enquanto profissional clínica, é receber famílias no consultório e eu notar, já pelo meu olhar clínico, começar a fazer bateria de testes com a criança, porque a criança passa por uma avaliação comigo, faz bateria de testes, passa por várias testagens dentro da avaliação. E começa a aparecer uma testagem. Parece isso, parece aquilo. E muitas famílias, quando eu vou sentar para conversar, não aceitam. Eu vejo na hora que a fisionomia da pessoa, a pessoa tá ali lutando. Outras choram, outras, Carol, então o que eu faço? Estão bem abertas para receber orientação, mas tem pessoas que negam por muito tempo. E às vezes perdem anos de começar a tratar e começar a solucionar e começar a avançar. E começar a ser muito feliz. Quando a gente trata, a gente começa a resolver as coisas. Daí é só sucesso, viu? Então, continua fazendo avaliação, tu é pequeno ainda tem passos para dar, até se por acaso esse diagnóstico for fechado. Talvez não seja, talvez seja apenas um atraso no desenvolvimento, ele ainda é pequeno. Talvez isso vai ainda deslanchar. Mas se você precisar continuar essa investigação, continue. Você vai encontrar, e eu torço que você encontre profissionais maravilhosos, viu? Esse momento de quarentena acho que também está estressante. Nessa semana você dará ideias de atividades. Engraçado que aparece só até metade a pergunta para mim. Eu aperto em cima e não aparece o resto. Não sei o que está escrito ali. Bom, ela falou sobre a quarentena. O resto da pergunta eu não entendi. Gente, com certeza é o momento onde as crianças estão mais ansiosas. E aqui no consultório, meu Deus, o que mais está aparecendo casos é de crianças que estão aí com problema na hora de fazer as tarefas, crianças que não estão conseguindo realizar as aulas online, crianças que estão chorando, não, se é aula assim eu não quero. Crianças que estão muito mais agitadas, por quê? Quando a gente pensava que essa criança tinha 4 a 5 horas na escola por dia, e nessas 4 a 5 horas ela sempre tinha o período do recreio, onde é aquela bubuga, né, aquela coisa louca, né, solta a manada, todo mundo corre, grita. Já entrou em escola na hora do recreio. Meu Deus, né? É um mundo paralelo. Só que todo aquele extravasar, que é a delícia também da infância, aquilo está liberando tensão emocional.
As crianças, tudo que estavam retidas, aí elas liberam. Tem as educação física, tem as danças, tem as músicas. Hoje as escolas são muito abertas para a parte da corporeidade. Isso tudo liberava a atenção das crianças. Agora as crianças estão em casa e elas estão liberando essa atenção aonde? Não estão liberando, elas estão retendo. Então, de tempo em tempo, dá uma estourada, né, gente? Por isso, se você consegue, não sei onde você mora, se tem pátio, faz essa criança correr. O ideal é todo dia. Se não der, se organiza para um dia assim, um dia não, numa praça, alguma coisa assim. Eu sei que na quarentena a gente está evitando sair, mas em algum lugar, a gente tem no estacionamento do teu prédio, não sei, faz essa criança correr um pouco, liberar atenção, liberar energia. Precisa escorrer isso pelo corpo, precisa suar. Tá bom? Super importante. Já dei algumas ideias aqui para essa mamãe. Ó, minha filha tem 7 anos e tem sempre a preocupação de não nos decepcionar. Isso é positivo ou negativo? Eu não sei o nível dessa preocupação dela. Se isso impede ela de ser natural, de ser espontânea, de muitas vezes ter medo de fazer alguma coisa e errar, isso é negativo para ela. Isso deve estar muito relacionado a alguma questão no sistema familiar. Eu falo muito sobre o espaço do erro. A criança tem espaço para errar nessa família? Como que o erro é tratado quando acontece? Que tipo de reação a mãe tem quando a criança erra, ou quando a criança faz alguma coisa errada, ou quando a criança se perde e se desorganiza? Essa mãe faz, ela consegue guiar de uma forma tranquila, ou ela simplesmente oprime muito essa criança e reprime muito? A gente tem que saber lidar com o erro. Até porque se chega uma hora que eles não contam mais que erraram, eles começam a mascarar, mentir e esconder. Estou tendo um caso assim agora no consultório. A criança começou a fazer uma rede de mentiras, uma rede de mentiras. É uma menina, ela começou a fazer uma rede de mentiras. Para conseguir evitar os confrontos em casa, porque era tudo sempre muito agressivo. Então ela começou a camuflar e a esconder. Então a gente tem que ter cuidado com como que a gente reage com isso, tá? Gente, eu tô abrindo as que estão me mandando na interrogação. Eu não tô conseguindo olhar na interrogação mais os comentários, viu, amores? Me manda aqui na interrogação. Aqui embaixo tem uma interrogação. Eu não sei como aparece pra você, mas se você apertar aí, você vai descobrir como é que faz. Olha essa mamãe, obrigada pelo conselho profissional, vou aceitá-la e ajudá-la com amor. Mamãe do Leon, mamãe, quem sabe seja outra coisa, ou quem sabe não seja, mas vai dar super certo, viu? Tô torcendo por você. Conta comigo, com a minha torcida. Como fazer para a criança dormir sozinha? Yes, amo! Força, mamãe! Pena que você não colocou a idade do seu filho, né? Quer saber? De criança, na verdade, assim, ó, com certeza já é uma criança um pouquinho maior, né? Porque senão seria mais fácil. Quanto mais demorar para fazer isso, mais difícil vai ser. Quanto maior a criança, mais complexo vai ser sair dessa cama do pai e da mãe. O ideal seria quando eles ainda... eu não digo assim, não vou colocar mês de vida, porque tem a questão da amamentação, tudo. Até isso tudo bem, não tem problema. Mas quando a criança já tem um pouquinho mais de independência e já não vai ter perigo ela dormir sozinha, ela já tem que estar no quarto dela, gente. Depois a gente poupa tanto sofrimento e tanto desgaste para a família. Porque tem uma hora que tudo bem, a família aceita, mas tem uma hora que a família também desgasta. Tem uma hora que a família também desgasta. Porque a família não consegue mais voltar. Tem que preparar essa criança para fazer combinados. Não tem outro jeito. Começar a dizer para ela que, olha, a gente vai preparar. Eu gosto sempre de fazer assim, em transição de idade ou transição de ano. Eu gosto de fazer isso perto do aniversário, sabe? Claro que se teu filho acabou de fazer aniversário, não vai esperar um ano, né? Óbvio que não. Mas se está pertinho, é legal ir preparando a criança. Bom, você, a partir de tal idade, você podia. Agora, com tal idade, você não pode mais. A mãe está desconfortável na cama, não está legal para o pai, você cresceu muito. O teu espaço é lá, preparar esse espaço, fazer essa criança passar mais tempo durante o dia no seu quarto, para a criança também se apropriar desse quarto. Ficar um pouco com a criança, mas também não viciar. A criança ter que dormir só se você fica até ela dormir. Tem que tudo fazer combinados. Bom, nessa primeira semana a mãe ainda vai ficar até você dormir. Na segunda semana, vai fazer uma transição. Na outra semana, a mãe vai ficar só um pouquinho e vai apagar a luz.
Passa muita confiança, a porta tá aberta, a luz do corredor, a mãe vai deixar aberta a luz do banheiro, a mãe tá ali, tá tranquilo. Mas se você acordar um pouquinho de noite, fica quietinho de novo, o sono vem, sabe? E preparando essa criança e depois colocando prazos. Na primeira semana vamos fazer assim, na segunda a gente vai fazer assim, e na terceira é uma ruptura geral. Você vai diminuindo essa frequência até você fazer uma ruptura geral. Mas sempre preparando muito bem essa criança antes. Começar essa preparação umas 2 semanas antes. É importante. Chegando mais perguntas. Muitas perguntas. Como uma escola explica que o pai não procura porque trabalha longe? Como assim? Eu entendi que o pai não procura essa criança. E a desculpa do pai é porque ele trabalha longe, é isso? Será que eu entendi certo? Como explicar para a criança? Bom, a gente nunca vai mentir para a criança, porque a mentira só sabe, sempre vai ter desgraça na vida da gente, né? Independente de que mentira seja. Agora, é muito cruel a gente largar toda a verdade nua e crua numa criança que não tem como receber isso, não tem estrutura emocional para receber. Às vezes a gente sabe que o pai não quer a criança, mas nós não vamos dizer o que muitas mães dizem: teu pai não te quer, teu pai te abandonou. Nós não precisamos usar essa linguagem. Por quê? Com isso, eu falei um pouco sobre isso na live dos pais. Com isso, a gente está destruindo a imagem do pai. Se esse homem não deu certo com você, ok. Se você tem muitas mágoas dele, ok. Mas é entre você e ele o problema. A gente tem que preservar o máximo possível a imagem desse pai. Não mentir, não inventar, não ilusionar, não dizendo que esse pai é... Mas a gente vai proteger. A gente não vai... Em resumo, você não vai detonar esse pai. Não pode detonar esse pai. Porque esse pai é a referência de masculinidade que essa criança tem. Esse pai é o pai que essa criança tem. E não tem como mudar, viu, gente? Tá lá no sangue dele, tá no DNA. Então, muito cuidado sempre com essa linguagem, viu? Você vai dizer assim: olha, o pai trabalha bastante, nem não é sempre que o pai vai poder, mas sempre que o pai puder, ele vai. Mas eu tenho certeza que o pai nunca esquece de você, que o pai te ama. Porque eu acredito que no fundo mesmo, esse homem, ele deve ter algum carinho, alguma consideração, não é verdade? Então, a gente está falando algo, a gente está deixando essa verdade não tão dura para essa criança. Porque a verdade nua e crua, às vezes, para uma criança não tem como ela receber isso, tá? Tem algumas que... Meu filho tem mais de 3 anos, não consigo desmamar naturalmente. Desmamar, ainda a teta, é isso? Ou é mamadeira, será? Acho que é desmamar, ela tá querendo dizer na teta mesmo, né? Gente, 3 anos. Já deu, né, meu bem? A gente já te doa bastante pra esse menino, pra essa menina, não sei. Já tá bom, né? Essa questão de naturalmente, eu não entendi o que você quis dizer. A gente vai ter que tomar uma decisão. Bom, a gente vai desmamar essa criança. A gente vai falar para essa criança, a gente vai preparar essa criança e a gente vai começar a fazer de novo gradativamente. A partir da semana que vem vai diminuir o número de vezes, na outra vai diminuir mais ainda. Tudo combinando com a criança, combinando com a criança, combinando com a criança. E dizendo, mais um pouquinho você não vai ter nem um pouco mais. E no dia que definiu, que combinou, acabou e acabou, não cede mais. Não tem. E daí substitui por um copo. Não vai para mamadeira, pelo amor de Deus. Já aproveita e não vai para mamadeira. Aproveita, já que ele já tá grandinho, aproveita e vai pro copinho. O copo com a tampa fechadinha, que tem um bico para cima, mas o bico duro, não o bico com silicone. Porque o bico do silicone é a mesma coisa que o peito da mãe. E limita a teta da mãe. Então tu vai com um copinho com um bico duro, tá? Vai te ajudar. Faz essa transição pro copinho. Eita! O filho, o pai... Gente, tá acabando nosso tempo. Ai, gente, tá tão gostoso conversar com você. Gente, muitas perguntas. Muitas perguntas. Eu tenho certeza que as respostas que eu dei também ajudou algumas outras mães em outras coisas. Quero ver se eu consigo. Ansiedade. Ai, isso aqui eu preciso de um pouquinho mais de tempo para falar. Ó, vamos combinar uma coisa. Primeiro, obrigada pela confiança, viu, gente? Tenho muito carinho por vocês. Estou aqui para ajudá-las nesse processo. Muitos comentários.
Mais coisa aqui de desfraude. Vamos combinar que na semana que vem eu vou separar um dos horários da live para vocês estarem conosco. E eu, tipo assim, um pedaço no final eu vou falar de desfraude. Vamos combinar isso? Pode ser? Faltam 3 minutos. E eu preciso ir terminando. Só que assim, ó. Eu combinei com vocês que na pré-jornada ia ter as consultorias terças e sextas. Vamos combinar assim. Na jornada, que começa segunda-feira, eu ainda mantenho as lives. E eu ainda vamos manter a consultoria nas terças e sextas. Então, eu vou conseguir ainda atender muitas mães dessa forma. Eu achei que a gente acabou rendendo mais. O horário da live é sempre às 20 horas, tá? Sempre às 20 horas. Achei que a gente acabou rendendo mais fazendo a leitura do que entrando as mães ao vivo. Por mais que às vezes eu quero que você entre, eu acho maravilhoso. Eu amo essa interação. Mas achei que eu consegui fazer mais rápido. Orientar, assim, não sei, parece que rendeu mais. Tá? Então, assim, ó, semana que vem, segunda-feira, primeira aula. Yes, yes, yes! Vai ser demais! Yes, yes, yes! Vai ser sensacional! E daí a gente continua, então, as lives, tirando dúvidas das aulas. E terça e sexta, eu ainda de novo vou fazer consultoria. Então, enquanto nós estamos na jornada, eu vou mantendo a consultoria, tá? Então, só aproveita enquanto está na jornada, porque depois não vai ter mais. Minhas vindas no Instagram já marcou aqui. 14 segundos ele vai me baixar. Um beijo. Maravilhosas! Mães superpoderosas, crescendo a cada dia. Segunda-feira, não perde a primeira aula da jornada. Você vai crescer muito e aprender muito. Beijo!